Tombense a preocupação dos moradores de lá. Nos últimos meses, vem aumentando o número de assaltos a ônibus e a pedestres. A polícia investiga se há envolvimento de bandidos que fugiram de UPPs no Rio. A reportagem é de Silvana Ramiro. O cara entrou, sentou do meu lado e disse que era um assalto. E pediu as minhas pertences que estavam na bolsa. Assaltaram o trocador. Aí o trocador reagiu, eles balearam o trocador. Todo mundo ficou muito apavorado dentro do ônibus. Assaltos a ônibus. Este foi o tipo de crime com maior crescimento em ocorrências em Niterói de janeiro a maio de 2011. Foram 312 casos, 118 a mais do que no mesmo período do ano passado. Um aumento de 60%. Já 2 vezes já fui vítima de assalto, né? A mão armada, né? Encostaram arma em mim, levaram meus pertences. É uma sensação horrível, né? Em média, 2 ônibus são assaltados por dia em Niterói. Há um ano, toda a frota dessa empresa recebeu câmeras de segurança. Elas monitoram tudo o que acontece dentro do ônibus. De lá para cá, os assaltos diminuíram, mas quando há um caso grave, o motorista recebe ajuda psicológica. As câmeras de segurança da empresa flagraram a ação dos bandidos 2 vezes este ano. Eles costumam agir em dupla. Nesse assalto, os ladrões passaram pela roleta e depois roubaram os passageiros. Em outro caso, um dos assaltantes abordou o motorista e o comparsa recolheu os objetos das vítimas. Os 2 desceram juntos e fugiram. O motorista conta os momentos de pânico que viveu. Ele ficou na mira de um revólver. Eu só fico nervoso, tem pessoas, mulheres chorando, entendeu? Só fico nervoso com medo de talvez não voltar para casa. Os roubos a pedestres também preocupam os moradores. De janeiro a maio deste ano, foram 1.294 casos, número que supera os registros do mesmo período de 2010. Estudantes da Universidade Federal Fluminense, no campus do Graguatá, estão assustados com os assaltos na região. Aí ele foi me dar uma gravata, puxou meu celular que estava no bolso, empurrou. Ele, vai embora e não olha pra trás não. Aí eu comecei a chorar, fiquei desesperada, porque tomei um susto, foi mais pelo susto mesmo. Pessoas da minha turma já foram assaltadas no caminho. Das barcas até aqui, né? Todo mundo tem medo, inclusive, desse caminho, mesmo de dia. No bairro da Boa Viagem, os moradores decidiram agir por conta própria. Os condomínios instalaram um sistema de vigilância para tentar inibir a ação dos bandidos. 32 câmeras monitoram tudo o que acontece pelas ruas do bairro e ajudaram a reduzir os assaltos. Para alguns moradores, Niterói se tornou refúgio para criminosos que escaparam das favelas ocupadas pela polícia no Rio. A gente ouve relatos das comunidades que moram nas áreas carentes, que nos dizem claramente que estão chegando pessoas novas, que eles não conhecem, né, e que estão aterrorizando os moradores. A possível migração dos bandidos também recebe a atenção da polícia. Quando há o anúncio de uma pacificação, aí isso tem sido feito via de regra com alguma antecedência, nós começamos a intensificar algumas ações, principalmente no entorno de algumas comunidades ligadas à facção daquela que vai ser ocupada no Rio. São revistas, operações de ruas, para justamente bloquear essa circulação de criminosos vindos ou possivelmente vindos desses locais. Em 2010 e 2011, os tiroteios aconteceram em várias comunidades de Niterói. No início do ano passado, confrontos na favela Buraco do Boi deixaram 2 bandidos mortos e 4 PMs baleados. A comunidade foi alvo de uma tentativa de invasão por traficantes rivais. Em agosto, mais uma guerra entre facções. Bandidos da favela Nova Brasília tentaram tomar o comando da venda de drogas no Morro dos Marítimos. A polícia disse na época que a ação teve apoio de traficantes do Morro do Falé, na região de Santa Teresa, e do Cerro Corá, no Cosme Velho. Os conflitos duraram uma semana e só acabaram depois que o BOPE e o Batalhão de Niterói entraram nas comunidades. 13 traficantes foram presos, todos do Rio. Em fevereiro de 2011, o BOPE foi a 3 favelas no centro de Niterói em busca de traficantes que poderiam ter fugido do Rio. A operação foi feita
dias antes da ocupação na região de Santa Teresa, onde foram instaladas 3 UPPs. Também houve blitz na ponte Rio-Niterói, mas ninguém foi detido. Não é ainda uma coisa que podemos afirmar taxativamente que haja uma migração em massa. Já apreendemos mais drogas que todo o ano passado. O número de armas apreendidas também cresceu bastante. O número de presos também é bem maior do que o ano passado, em função dessa intensificação, porque nós estamos realmente preocupados com essa possibilidade. Mas nós que somos moradores vivendo em comunidade, a gente tem percebido que está aumentando bastante, sim, aí, o índice de criminalidade nos bairros aqui de Niterói, né? E pra gente que não estamos acostumados com isso, né? É um susto, né? O pessoal fica tudo apavorado, né? Rodrigo Pimentel, os moradores estão muito assustados e temem, né? Agora o coronel Paulo Henrique disse que a migração é muito difícil ter acontecido dos bandidos do Rio para Niterói. Vandrei, nas invasões, sim. Relatos de bandidos do Rio de Janeiro que são presos durante as invasões. Naquele momento. No entanto, no dia a dia, as prisões realizadas pelo 12º Batalhão ou pelas delegacias cariocas não são presos em Niterói. Então esse é um número confiável da polícia. Agora, o que é muito preocupante, o assalto a ônibus. Se nós colocássemos aí em números assim, relativos, né, pela quantidade de habitantes, é 3 vezes mais perigoso andar de ônibus em Niterói do que no Rio de Janeiro. Então, essa é uma preocupação da Polícia Militar de Niterói, é uma preocupação da sociedade de Niterói. Roubo a pedestre, que é uma, digamos assim, um hábito novo de consumo, que é o celular. Normalmente são os celulares que são roubados. Uma abordagem rápida, né? Exato. Mas, conversando com o comandante do batalhão, anteontem, ele disse pra gente que nas últimas 2 semanas, pelo menos 5 presos em flagrante em roubos a ônibus, a roubo coletivo. Ou seja, já existe um esforço da Polícia Militar em reduzir o roubo de coletivo. Lembrando que o principal indicador de violência ainda é o homicídio. Esse está caindo em Niterói, como está caindo em todo o estado do Rio de Janeiro. Tá certo. Rodrigo, obrigado pelas informações. Difíceis informações, muito obrigado. Do Rodrigo eu começo